Salve, salve Massa Coral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez para falar sobre Santa Cruz. Nesse vídeo, continuar falando os desdobramentos da saída do Vinícius Diniz, né? Ontem eu fiz um vídeo aqui, né, falando que foi os dinossauros, conseguiram derrubar o Santa Cruz e tal, mas parece, né, que nessa situação do Diniz tá mais pro lado dos investidores. Vocês lembram do que eu falei semana passada do vídeo que o presidente do Santa Cruz fez um acordo de boca com os investidores para eles pagarem salários e tal. E eu falei de boca só beijo. Pronto. Esse mesmo termo se aplica aqui, de boca só beijo, né? O Vinícius Diniz não estava nem na operação, pessoal. Ele não estava nem no contrato, certo? E durante esse tempo todo ele era o cara do futebol, ele veio como o cara para ser o escudo do futebol do Santa Cruz e tal. Porém, pelo lado dos investidores, ele não estava nem na operação. Ele falou no texto que ele da saída dele, que ele não estava nem na operação, pessoal. Resumindo, não colocaram o cara no contrato. Não colocaram o cara no contrato. Aí já é erro dos investidores. Não tem como dizer aqui que foi o clube e tal. A guerra política também, claro que deve ter ajudado, mas o principal fator para a saída do Diniz são divergências com os investidores, certo? Antes de começar a falar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 32 mil inscritos aqui no canal. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, ativa o sininho e vamos embora bater os 32 mil. Pessoal, essa SAF Santa Cruz já deu errado. Pra mim, essa SAF aí não vai acontecer. Pra mim, essa SAF aí tá com os dias contados pra ser oficialmente acabada, certo? Não tem mais clima, é um contra o outro, é gestão, é associação contra investidor, é investidor contra associação, é farpa de lá, é farpa de cá. Nenhum processo era pra estar unido, pô. Investidores querendo aportar no Santa Cruz. Diretoria vendo o clube destruído, querendo que o clube tenha um aporte. Deveria estar assim, ó. A relação de comprador e vendedor. Né? Vendo as melhores condições e tal, mas assim, unidos por um só objetivo. Resgatar o Santa Cruz Futebol Clube. Não é o que está acontecendo. Essa SAF aí acabou. Eu falei no vídeo de antes de ontem que o sentimento era esse. A SAF Santa Cruz acabou, né? E na saída do Vinícius Diniz, fica claro também o erro por parte dos investidores, certo? Aqui não tem, esse canal aqui não tem lado, certo? O meu lado aqui é o Santa Cruz. Meu lado é o Santa Cruz Futebol Clube. O que for melhor para o clube. O que for melhor para o clube, para mim, é o que vale, certo? Nesse sentido, nessa questão da saída do Diniz, a culpa aí é dos investidores, né? Do grupo de investidores. Tanto é que saiu uma matéria no GE falando que foi por divergência com os investidores, né? O Diniz, pessoal, não tinha nem o nome dele no contrato, pô. Não tinha. Né? O cara tava aí por promessa, praticamente era isso. Esperando que o nome dele fosse posto no contrato, esperando as condições. Diniz não era o cara do dinheiro. Ele não era o cara do dinheiro. Ele iria ser um investidor minoritário, certo? Mas não era o cara que ia botar o dinheiro. Ele ia ser o cara que ia botar a expertise dele no futebol. Ele ia botar a experiência, né, que ele tem no futebol. Tanto é que ele trouxe diversos nomes aí. Diversos nomes ele trouxe, né? Trouxe o Galhardo, né? Trouxe o CEO Pedro Henriques, ele que trouxe também. Ele tentou profissionalizar o clube, assim, minimamente, mesmo sem estar diretamente na operação. Ele iria ganhar por participação, porcentagem, alguma coisa, à medida que o clube fosse tendo sucesso, né? Então, por metas. E não foi, não. Aí viu essa guerra aí, ele já se ligou, ele já viu que a SAF vai dar errado, pô.
Ele já viu que a SAF vai dar errado. O clube não quer mais a SAF, a realidade é essa. Essa SAF aí, o clube não quer mais. Né? Já se fala, não, vai chegar outras propostas igual ou melhores. O clube não quer mais essa proposta. Né? Agora vai ficar a guerra de narrativas, certo? Vai ficar a guerra de narrativas em cima da torcida para ver, olha, para ficar dizendo, não, quem é que tá errado? Vai se criar uma guerra de narrativas para achar um culpado. Por que deu errado? Não porque aqui os dinossauros jogaram contra. Não porque lá os investidores têm duas conversas. Lá os investidores não assinaram com o Diniz, certo? Então vai ficar essa guerra de narrativas e a gente no meio. Então a SAF do Santa Cruz, para mim, já era. Né? Para mim o clima é horrível. Não é mais uma relação saudável entre clube e investidores. É uma relação já de guerra política também. Né? O que a gente viu assim durante os últimos anos. Aquela guerra de Marino e LN. Tá aparecendo, pô. Um dia um solta uma corda daqui. Outro dia outro solta a corda de lá. Agora tem uma multa gigantesca aí no meio. Tem uma multa gigantesca. Tem a informação que os caras não vão desistir. Os caras não vão tirar a proposta. Os caras só saem do clube se o conselho reprovar. Se o conselho reprovar a SAF, aí vai ser aquele voto que todo mundo vai saber quem votou contra a SAF, né? Ou o clube desistir e o clube não tem condições de pagar uma multa gigantesca. Você está tendo condições de pagar 1 milhão de salário, pô. Quanto mais pagar a multa da SAF, que é, assim, 50 vezes maior, eu acho. Então, a SAF pretende substituir o Vinícius Diniz, trazer um profissional tão robusto quanto o Diniz para trabalhar no futebol. Não pretende tirar a proposta, assim, a princípio. Né? O João Vitor Amorim fez um vídeo falando assim, explicando detalhadamente tudo que ele apurou, e eu vou colocar aqui agora para vocês verem. Né? Vocês verem o vídeo e tirarem suas conclusões sobre tudo isso. Mas, repetindo, nessa saída do Diniz, a culpa maior é dos investidores. Beleza? Tamo junto. É nóis. Veja o vídeo do João Vitor Amorim agora explicando tudo. Valeu. A bomba do dia no Santa Cruz foi a saída de Vinícius Diniz, do grupo de investidores que tem negociado a SAF do Santa Cruz. E eu vou trazer aqui algumas informações, algumas conversas que eu tive com fontes ligadas a todos os setores aí, né? Ao Diniz, ao grupo de investidores, ligadas à associação, ao Bruno Rodrigues, enfim. Conversei com muita gente depois da divulgação dessa notícia. Bom, a saída do Vinícius Diniz. Pelo que eu conversei com pessoas próximas ao Vinícius Diniz, com fontes próximas, a instabilidade no grupo de investidores foi a gota d'água. É claro que existe um desgaste, né, com toda a demora natural até em alguns pontos desse processo de transformação em SAF, um desgaste com negociação, com tudo que acontece, mas a instabilidade no grupo de investidores foi a gota d'água, pelo que eu colhi de depoimentos, não só com uma, mas com mais de uma fonte próxima ao investidor Vinícius Diniz, que já comunicou que não vai dar entrevista nesse momento. Ele fez uma carta, né, uma postagem, na verdade, no Instagram, e a gente viu a nota oficial dele, e ele já antecipou que não vai dar entrevista a ninguém, não vai conversar com ninguém nesse momento. Mas esse foi o motivo que eu apurei. Instabilidade no grupo de investidores fez com que o Vinícius pedisse para sair do grupo. A saída dele não vai gerar nenhum tipo de multa. Ele seria o único dos investidores que não teria essa cláusula na saída ou numa possível saída. O grupo do Santa Cruz, os atletas, não foram surpreendidos com a nota, porque, pelo que eu apurei, durante o dia, Vinícius Diniz teria ligado para lideranças do grupo de atletas do Santa e também para a comissão técnica e diretoria, gestão executiva também, comunicando a sua decisão e agradecendo, enfim, teria se despedido. Isso eu ouvi de uma peça do elenco do Santa Cruz. Ele teria ligado para algumas pessoas e teria comunicado a saída do clube, da questão da SAF.
Como os investidores estão vendo esse movimento do Vinícius Diniz? Eles tratam como natural, entre aspas, né? Porque por conta dos desgastes desse processo, eles entendem que todo mundo está desgastado, né, com isso, e dizem que vão procurar um substituto. A operação não para, segundo eu conversei com fontes ligadas aos investidores. A operação segue, a busca agora é para colocar uma pessoa no lugar do Vinícius Diniz, e eu perguntei a uma das fontes o que seria um risco para que o processo parasse. Como a SAF do Santa poderia melar? Com essa saída do Vinícius não vai melar, então o que melaria? E a pessoa me disse que o único risco é jogo político. Qualquer outra coisa, os investidores estão dispostos a cumprirem, e tem um contrato a ser cumprido 100%. Não há nenhum desejo agora de uma, por exemplo, debandada. Todo mundo saindo agora e desistindo. Não, até porque tem multas nessa questão. Então, a ideia é, de fato, colocar um substituto. Ainda não tem nome definido, né? Pelo menos eu não tenho esse nome definido para o lugar do Vinícius. Sobre a questão da carta que o clube mandou para os investidores, que gerou até uma nota, essa carta foi divulgada já naquela matéria da Camila no GE. Essa carta vai ser respondida amanhã, vai ser devolvida pelos investidores para a associação com todos os 46 questionamentos respondidos. Também conversei com pessoas ligadas ao executivo, ao clube, à associação. E essas pessoas me disseram que lamentaram e, inclusive, me disseram que o presidente Bruno Rodrigues teria lamentado muito a saída dessa peça do grupo de investidores, o Vinícius Diniz, porque o Bruno via o Vinícius Diniz como um ponto de muita qualificação no que diz respeito ao futebol. Então ele confiava bastante no Vinícius Diniz à frente do futebol da SAF, via como um ponto muito positivo. Então o Bruno teria lamentado muito a saída do Vinícius, mas diz que o processo vai andar e que, segundo foi passado para mim por algumas fontes, né, me passaram que ele está aguardando aí o substituto e está esperando o que os investidores vão fazer. É como se ele dissesse: isso não é comigo, isso aí é com os investidores, e eles vão se resolver e vai passar para cá. E de uma forma ou de outra, né, a proposta está na mesa e vai passar pelo conselho e pela Assembleia de Sócios. Então, é isso, gente. É um movimento aí inesperado para quem acompanha essa movimentação da SAF como eu desde o início, né? Saída de Márcio Cadá, saída de Vinícius Diniz, que eram os principais atores desse processo. Já teve renúncia do desembargador Bartolomeu Bueno na comissão fiscal. Realmente é uma SAF que está sendo muito conturbada, né? Não só a SAF, mas não estou falando da SAF em si, não só de um lado. Estou falando do movimento, enfim, da negociação. Está sendo um processo realmente com muitas travas e enfim, vamos aguardar. O rito vai seguir, né? Os investidores vão agora buscar um novo nome, mas a princípio não vai ter nenhuma desistência geral da SAF do Santa Cruz, né? Dos investidores que estão à frente dessa proposta da SAF. E as informações que eu apurei sobre a saída do Vinícius Diniz, como o clube enxergou, tá tudo aí nesse vídeo. Um abraço.